o Neymar, né, foi desculpado pelo Santos, ou o Santos nem achou motivo para puni-lo porque gritou lá com os companheiros, porque desceu direto para o vestiário. É acobertar muito o Neymar? O Santos está sendo muito paizão do Neymar, ou é até medo, Bruno? Porque o Neymar hoje é um cara que leva dinheiro para o Santos, que leva publicidade para o Santos. Eu não sei o que é. Se o Santos teme o Neymar e tem que respeitar porque ele joga muito dinheiro no clube, ou não. Ou se realmente está sendo conivente e deixa ele agir do jeito que ele quiser. Então, no domingo, eu acho que se ele conversou com o treinador, ok, tá tudo certo, segue a vida, ele foi mal ali, ele foi mal no jogo, a gente falou bastante sobre isso, a maneira como ele abordou os companheiros dele, o treinador, isso aí, acho que foi muito ruim. Assim, punição, não sei, principalmente se ele falou com o Vojvoda, segue a vida e toca, mas tem esse lado, esse segundo ponto que você colocou, não tem muito como o Santos mexer com ele, assim, são relações diferentes. O Neymar, ele não é um simples jogador do Santos, funcionário do Santos. O Neymar, a empresa dele, é parceira do Santos. Então, não é igual, assim, não dá para dizer que o Neymar no elenco ele é igual a qualquer outro jogador, ele não é. Até porque o Santos tem uma situação difícil e o Neymar é um parceiro do clube. Aí se é um bom negócio ou um mau negócio, cada um avalia como quiser, na parte financeira, na parte técnica, mas ele é um parceiro do clube. Então é muito difícil hoje para o Santos, mesmo se ele fizesse algo até mais grave, mexer com ele. É muito difícil. Aí tomara que ele mesmo tenha falado ali com o treinador, tenha se entendido, porque ele foi muito mal nesse ponto com os companheiros e com o treinador, sem dúvida. O Mauro ele fala, não tem nada a ver com esse caso, mas eu trago essa relação, o Mauro dá esse exemplo sempre, Olimpíada de Tóquio 2021, né? Quando o Pedro, do Flamengo, foi convocado e o Daniel Alves, que jogava no São Paulo, também foi convocado. O Pedro, o Flamengo, vetou a convocação dele. Ele não foi à Olimpíada, ele queria ir, ele deixou isso bem claro, mas o Flamengo vetou. O Flamengo paga tudo em dia, tudo certinho, é o clube dele. O Flamengo teve esse poder, o Pedro teve que engolir e não foi, pronto. E seguiu a vida. O São Paulo não podia impedir o Daniel Alves de ir para a Olimpíada. O Daniel Alves queria ir e foi. O São Paulo está pagando o Daniel Alves até hoje. Né? E como é que o São Paulo ia falar para ele, você não vai para a Olimpíada? É isso, né? O Neymar, ele é um parceiro do Santos, é uma relação diferente. E tem também, o Santos ainda tem que pagar muita coisa para ele. Então não tem muito como mexer, não. Não só pelo tamanho dele, mas também pela relação, que é uma parceria comercial. Não é uma relação simples, não, de um atleta com um clube. É isso que eu falo. Eu acho que o Santos ele não pode mexer com o Neymar, né? Agora, tem outro lado também. O Vinícius Júnior no Real Madrid fez a mesmíssima coisa e também não foi punido. É bom a gente deixar claro também. O Vinícius Júnior saiu de um Real Madrid-Barcelona, dentro do Santiago Bernabéu, puto, reclamando do treinador e desceu pro vestiário também. Depois ele voltou, mas voltou depois de 8 minutos. Ele voltou pro campo. E no Real Madrid, o clube deixou claro, o treinador que se entenda com o Vinícius Júnior. O treinador tem a autonomia dele, o treinador tem a moral dele, a gente deixa o treinador ter autonomia aqui dentro e ele que se decida. E aí, o Santos não pune o Neymar. Mauro, te pergunto, quer falar sobre o assunto ou não? Você acha que o Neymar, realmente, o Santos às vezes teme o Neymar por ter essa relação comercial muito grande e até de dinheiro mesmo. Dinheiro para construção de CT, para construção de estádio. A gente já vê uma caminhada ali do pai do Neymar ao lado do Santos com investimentos grandes. Ou não? Ou é um clube conivente mesmo, Mauro? Acho que é também óbvio que o clube é conivente. Ele manda mais do que os dirigentes, ele que é quase que o dono do clube. O Santos submeteu a situação, e não é culpa do Neymar, não. O Santos que aceitou isso. O jogador chega com... Lembra? Logo no começo do ano, o pai do Neymar andando por lá, falando sobre modernização do CT e tal, como se o Santos dependesse dessas pessoas para isso, gente. O Santos não tem capacidade de chegar e falar, vamos modernizar o CT? Você tem pessoas qualificadas que vão definir. É o pai do Neymar que vai dizer como é que tem que ser o CT? E ele bancou. Exato. Então, assim, o Santos se submeteu a isso, agora refém disso. Eu sei do seguinte, o Santos sábado tem que ganhar o jogo.
Se não ganhar o jogo, não sai do rebaixamento. Ainda pega Cruzeiro, Mirassol, Internacional, que é o adversário direto ali na briga para não cair, e Juventude fora de casa. Juventude ganhou do Vasco, ainda tem esperança. Luta para não cair. Ou seja, se não ganhar do Palmeiras no sábado, fica no rebaixamento e vai ser difícil sair. E se for rebaixado, a manchete no exterior, a manchete mundial, vai ser: Neymar é rebaixado com o Santos de Pelé. É isso que vai ser a manchete. Preparem-se. Caso caia, evidentemente. Sábado é decisão para o Santos. Bem complicado. O Palmeiras está desfalcado, é o Palmeiras. O Palmeiras desfalcado foi lá em Caxias e ganhou de Juventude. Não vai ser fácil, não. É a decisão do ano para o Santos. Se ganha, sai do rebaixamento, ganha a moral. Se não ganha, amigo, a coisa vai ficar bem complicada. Repetindo, Mirassol, Cruzeiro, ou seja, é o terceiro e o quarto, né? Inter, que está ali um pouco acima da zona do rebaixamento, mas precisando de resultado. Juventude, que está abaixo, no Z4, mas ainda sonhando em sair. São alguns adversários. Tem o Sport também, né? Sport em casa. O Sport em casa. Então tem uma carne assada, carne de pescoço e umas carnes indigestas ali, daquelas que faz passar mal, sabe? É complicado, cara. O negócio está bem ruim para o Santos. Lembrando que essa série já começou com derrota para o Palmeiras, mais do que esperada, derrota para o Flamengo, mais do que esperada. As duas, ambas fora de casa. E o Vojvoda, que, na minha visão, tinha que trabalhar para tentar beliscar um pontinho aqui e ali, tomou 3 gols com a defesa toda exposta, o time todo plantado no campo de ataque, e só o Vitor Roque, em ótima fase, o melhor atacante do Palmeiras, correndo com a bola em direção ao gol, depois o Carrascal correndo com a bola em direção ao gol. Tomou 3 gols assim o Santos. Como é que vai ser contra o Palmeiras? Como é que vai ser nos outros jogos? Qual é a estratégia? Tem muita coisa séria para ser discutida no Santos. E se não tiver unido, vai ser mais difícil conseguir superar esses adversários. O Santos tem que estar unido nesse momento. E não parece estar em meio a todo esse disse-me-disse, esse quais aí. Mas, assim, vai pegar mal também para a imagem do jogador, né? A estrela que ele ainda ele voltar ao clube que o revelou, o clube do Pelé, né? E, de repente, voltar à Série B, vai ser um selo, assim, muito negativo. Situação complicada. E aí, vamos imaginar, se o Santos cair ano que vem, o Neymar vai ajudar o Santos a sair da Série B ou vai embora? Hein? Muita coisa para acontecer aí, coisas sérias. O Santos está numa situação, olha, ainda mais quando se fala em fair play financeiro, né? Imagina fair play financeiro, colocando regras rígidas, e o Santos com várias dívidas que contraiu com inúmeras contratações em 2025, jogando a Série B, que aí só joga a Série B o Campeonato Paulista, tem isso, né? Não tem outra competição, né? Ele não vai se qualificar para a Copa do Brasil. Ele vai porque ele... Agora mudou, todo mundo vai praticamente. Todo mundo da Série A vai, se ele estiver na Série B, mas ele vai pelo Paulista, chegou a semifinal. Ele foi longe, Então ele vai ter a Copa do Brasil com pouca chance de avançar até a final, porque vai ter que desfazer de jogador. E o pior é o seguinte, são contratos, em geral, que você faz por algumas temporadas. Se você cai, você tem que negociar esses jogadores que, eventualmente, você não queiram ficar, ou você não quer manter porque são caros. Não estou falando do Neymar, não, estou falando dos outros. E você negocia em situação desfavorável. Vamos pegar um exemplo assim, o Roleiser custou 11 milhões de euros. Ele é um bom jogador, não está bem no Santos, mas ele é um bom jogador. Alguém vai se interessar se o Santos cair. Ele é caro, talvez o Santos queira negociar. Você contratou em alta e você vai ter que negociar em baixa, porque o cara está desvalorizado e ele está na segunda divisão. Então, assim, cara, os efeitos colaterais de um rebaixamento seriam terríveis para o Santos. Mas terríveis mesmo. O Santos tem que se unir agora, colocar a vaidade de lado, todo mundo juntar ali para tentar sair dessa aí. Se mobilizar para sábado, se mobilizar para o jogo seguinte, para o outro, para o outro, para o outro. Até contra o Sport tem que estar bem mobilizado para não ter uma surpresa, né? Um azar aí de perder para um time rebaixado e se complicar com isso. É como o Flamengo tem que ter no sábado, todo mundo tem que ter. O Sport é franco-atirador. Chegou a fazer 2 no Atlético Mineiro, depois tomou 4, mas chegou a dar um susto no Galo no final de semana passado. Então, esse é o cenário. Eu acho que o importante aí não é o Neymar, o importante é o Santos Futebol Clube. E as pessoas têm que pensar no clube, cara. Sabe? Pensar no clube. O clube precisa da união de todos que lá estão, da torcida. Se não for assim, olha, vai ser bem complicado. Bem complicado. Essa pergunta do Mauro é muito boa, né, Bruno? E eu me sinto até incapaz de responder. Queria perguntar para você também, até para o Mauro, que ele perguntou e também não respondeu. É uma pergunta muito difícil. Será que o Neymar continua no Santos se for rebaixado? Vamos lá. Vamos fazer por critério de eliminação. Se for por dinheiro, claro que ele não vai ficar. O Santos não vai ter dinheiro para pagar
um Neymar e as publicidades vão diminuir muito o valor por ele não estar na Série A. Uma coisa é você patrocinar o Santos do Neymar por um valor altíssimo, ele jogando contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Corinthians, contra o São Paulo, contra o Cruzeiro. Outra coisa é você patrocinar com valor altíssimo só por causa do Neymar, mas ele está jogando a Série B, que vamos ser sinceros, pouquíssimas pessoas assistem. Primeiro que as torcidas são muito menores, geralmente, dos clubes que estão disputando a Série B. Segundo, que os jogos não são em horários nobres. E terceiro, que não despertam nem o interesse de quem não é o torcedor. Raríssimos são os torcedores que se interessam ali por assistir a Série B. Então, ele ganha muito menos nos direitos de transmissão, já porque a TV ganha muito menos pela transmissão da Série B, e os patrocinadores que pagam fortuna pelo Neymar não vão pagar o que pagam hoje no Santos. Então, o dinheiro não vai segurar o Neymar. Outra questão muito importante, Copa do Mundo. Porque, pelo que a gente vê, o Neymar ainda não desistiu da Copa do Mundo. E é muito difícil, se já está difícil o Neymar ser convocado pelo Ancelotti, jogando a Série A do Campeonato Brasileiro, imagina jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. Então já é outro fator que joga contra. Dinheiro, Copa do Mundo, que ele vai precisar tentar mostrar serviço em algum lugar. E o fator que joga a favor, Bruno, é a idolatria. É ele falar para a torcida, ó, eu amo tanto o Santos que eu vou ficar no clube para tentar voltar para a Série A, porque eu fui rebaixado com o time, eu vou botar dinheiro de lado, eu vou botar tudo de lado pelo Santos. Agora, eu não consigo enxergar o Neymar aceitando no seu fim de carreira, porque ainda tem esse fator negativo, a vaidade. Um cara que teve a vida do Neymar, com o glamour do Neymar, sendo principal jogador, um dos principais jogadores do mundo, ainda tem isso, a vaidade de jogar uma Série B, Bruno. Eu não vejo muita chance do Neymar disputar. Eu trouxe aqui 3 fatores que jogam contra ele ficar e só um que joga a favor, Bruno. Eu acho muito difícil, muito difícil. Os fatores financeiros é grande, não sei aí nem se o Santos vai ter interesse, e depende muito da relação que vai ter mais com a empresa da família dele do que ele mesmo, assim, né, que, como eu disse, não é uma relação normal, assim, de um jogador funcionário de um clube. Aí depende de como vai estar a relação comercial do clube com a empresa da família do Neymar. Mas eu acho muito difícil porque, por todos esses fatores que você falou, e essa questão da idolatria também, se o time cair com ele, ele vai ser muito contestado, vai ter gente que vai cobrar ele muito forte, a torcida também vai acabar. Se o Santos cair, mesmo ele jogando pouco, vai ficar na conta dele, né? Ele é o jogador disparado mais famoso do clube, é o principal nome do clube. Então, ele vai cair muito na conta dele se o time for rebaixado. Então, essa relação também com a torcida, com o Santos, vai ficar mais difícil. O contrato dele só vai até o final do ano, então não imagino não, que se o Neymar permanecendo, se o Santos cair. Aí é uma coisa que é só ele que vai falar, e não vai falar na hora, se perguntar isso para ele agora, ele vai xingar quem perguntou, porque o time está brigando, né? O time não caiu. Aí até com razão, ele vai ficar bravo se perguntar isso para ele agora. Mas é uma coisa que, se acontecer, é ele que vai resolver, mas eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil que ele jogue pelo Santos se o time cair para a segunda divisão. Ou não, porque é uma realidade. Vamos lá, eu não tiro a razão do Neymar das reações que ele tem, ou quando alguém ataca ele, ou quando alguém inventa alguma coisa sobre ele, como aconteceu agora, né? Que ele xingou aí, porque ele falou mais uma mentira falada por mais um jornalista de merda, porque, de acordo com ele, mentiram que ele teria ligado pro Vojvoda para pedir desculpa. Nisso, eu não tiro razão de ninguém. E independentemente do jornalista, que pode ser eu, tá? Se eu ataco alguém, eu dou o direito para essa pessoa me atacar ou me responder. Se eu falo alguma coisa de alguém, como eu falei recentemente, e eu boto a cara, é isso que eu falo. Se o jornalista botar a cara, eu já respeito mais. Eu trouxe outro dia uma nota falsa do Flamengo que me mandaram, fonte confiável, e eu dei mole.
E o Flamengo nem questionou, o Flamengo só me mandou mensagem, até respeitei muito a comunicação, dizendo, cara, se você puder, se retrata, porque tá errado. E eu me retratei, já me retratei várias vezes quando eu tô errado, sou sujeito homem, não tem essa palhaçada. Agora, se não reconhecem o erro, se é dito pela pessoa envolvida que tá errado, comprovado que tá errado, e o site continua dando uma notícia sobre ele ou sobre qualquer outra pessoa, eu não tiro o direito de responder. Para mim tem que responder mesmo. Se falam de você, você responde, como eu ajo, por exemplo. Agora, perguntar pro Neymar sobre rebaixamento, eu acho que ele tem que aceitar. Porque é a realidade do Santos hoje. Gente, olha aqui. O Santos tem 33 pontos. Dentro da zona já. Se o Fortaleza vence hoje o Atlético Mineiro, tá? O Fortaleza eu acho que passa, tem que ver número de vitórias. O Fortaleza passa ou fica embaixo ainda, Bruno? Aqui até tem a classificação, o Coquinho mandou aqui, vai a 33, 8 vitórias. Vai dar uma olhada aqui no saldo de gols, iguala as vitórias, a gente vai ter a classificação aí, só vou ver o saldo de gols certinho, mas iguala em vitórias. Ali, o saldo menos 17, ele pode passar. Se ele ganhar por 2 gols, ele pode passar o Santos. Se ele ganhar por 2 gols de diferença. Então o Fortaleza já pode passar o Santos, que não é o mais provável, né? Vai jogar contra o Atlético fora de casa. Mas tudo bem. O Juventude pode passar e o Vitória, que o Vampeta e o Mauro falam tanto aqui que briga muito, é um time que briga, que tá brigando para não cair, tá na frente. Então, hoje, o rebaixamento pro Santos é uma realidade. E aí eu te pergunto, Mauro, você até levantou essa pergunta. Eu duvido muito que o Neymar fique para uma Série B. Pela vaidade de um cara que é astro, né, querendo ou não. Ele é um astro do futebol mundial. E provavelmente vaidoso, imagina o cara encerrar a carreira numa Série B. Segundo, pelo dinheiro, que não vai ganhar o que ele costuma pedir. Terceiro, por tentar ainda um último respiro para ir para a Copa do Mundo. Não acho que a idolatria no Santos faria mais peso do que tudo isso, Mauro César Pereira. Estamos falando em terreno das hipóteses. Agora, se for rebaixado, também acho que é pouco provável que ele continue, até pelo quanto custa, pela receita que vai ser gerada. Mas não acho que ele deveria ficar, não. Provavelmente não ficaria, não. Bruno Prado, hoje, na sua opinião, as chances são maiores do Santos ficar na Série A ou ser rebaixado? Acho que as chances maiores são de cair pela tabela do clube, do campeonato. O Santos tem uma tabela muito difícil, né? Como o Mauro falou aqui, tem Palmeiras, tem Mirassol, tem Cruzeiro. Cruzeiro é lá na última rodada. Inter e Juventude fora de casa, são 2 adversários diretos. É a tabela mais difícil. E nesse momento, até na bola, a gente tem os percentuais, né, que os matemáticos calculam ali, né? Aí a chance de permanência, né? E colocam ainda 55% de permanência. Os matemáticos colocam o Vitória abaixo, também porque o Santos tem um jogo a menos. Imagino que essa seja a conta que coloca o Vitória abaixo do Santos na matemática, nos números. Mas o Santos, ele tem, para mim, os jogos mais difíceis. E na bola, nesse momento, o Santos não está jogando mais que o Vitória, o Juventude e o Fortaleza, que são esses 3. Talvez o Inter. O Inter está jogando mais ou menos no mesmo nível que o Santos. Mas eu acho que os 3 aí estão mostrando uma reação. Nesse momento, é bem em curto prazo. O Vitória, o Juventude e o Fortaleza estão jogando mais que o Santos que o Inter. O Inter também é um time que tem que ficar ligado. Concordo. Essa é a briga aí, ó. Mantenha o quadro aí, né, pra gente informar pra quem tá na rádio, né? O Santos, ele tem 55,40%, Vitória, 32,11%, Juventude, 16,99%. Fortaleza, 11,80%. Tá? Chances de permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, eu não consigo entender por que o Vitória tem chance menor que o Santos de permanência. Acho que é por causa do jogo a mais. Acho que é por causa disso, que na matemática acaba ficando esse número, porque o Santos tem um jogo a menos, né? Então deve ser por isso. E qual é o jogo a menos do Santos? É o Palmeiras, é um jogo duríssimo, né? Porra, é duríssimo. Não sei se deveria computar. O matemático, ele sabe fazer conta, mas ele não calça chuteira, né? Tem esse detalhe também. Piperninho? Piperno, desculpa, eu tinha até esquecido que tu tava aqui, que tu veio cobrir, né?
A galera foi mal. O Piperno, foi mal o Piperninho. Não, imagina. Eu só queria reafirmar aquela aposta que eu te propus ontem, você correu, que eu acho que o Santos vai terminar o campeonato em penúltimo. Agora, fora isso, só uma coisa em relação ao Neymar, né? Hoje, eu vi um post, Pilhar, de um jornalista argentino falando do Di Maria. E aí uma imagem, enfim, do Di Maria jogando na chuva, saindo de campo todo molhado, sujo e tal. Mas tá lá, no time de garoto dele, Rosário Central, ralando. Um cara com 4 Copas do Mundo, campeão do mundo, vice-campeão do mundo, né, multicampeão aí por vários clubes importantes. Provavelmente tem mais títulos que o Neymar ao longo de toda a carreira. E assim, então, é meio utópico querer imaginar que a direção do Santos vai tomar alguma atitude em relação ao Neymar, porque o Neymar é quase que um sócio majoritário do Santos. Ele é o imperador do Santos. Ele manda muito mais do que a direção do Santos. Tá? Agora, eu acho que a cobrança tem que partir do torcedor. O torcedor tonto que incensou o jogador quando chegou, porque imaginou que o vice-rei tivesse desembarcado na Vila, e os fatos estão mostrando que não é assim, e também não foi por falta de aviso. Agora, eu acho que a carreira do Neymar no Santos, ela termina dia 7 de dezembro, independentemente do desfecho, porque para o ego do Neymar, o Santos acaba se tornando insuficiente, porque ele é um cara que quer tá aí com algum protagonismo em disputa de títulos, o que certamente na cabeça dele, pelo menos, e do staff dele, acabaria pavimentando o retorno dele à seleção brasileira para jogar uma Copa do Mundo. Eu acho que talvez ele tenha entendido que o Santos provavelmente não seja mais esse caminho. Na Série B, muito menos. Aí Aí seria muito pouca areia para a egolatria que esse pessoal acaba, de certa forma, cultivando. De qualquer forma, eu acho que o que eu disse ontem, o projeto foi muito ruim para o Santos. O Santos vai ficar mais endividado do que estava antes. Esportivamente não ganhou rigorosamente nada. O Neymar entrou em campo em menos da metade dos jogos que o Santos fez nesse Campeonato Brasileiro. A contribuição dele é nula. Para não dizer que é rigorosamente nula, o Neymar jogou bem naquela vitória contra o Flamengo. Né? Foi, enfim, um resultado importante para o Santos, surpreendente até, e foi um dia que ele atuou bem. Fora isso, a passagem dele pelo Santos nesse Campeonato Brasileiro é irrelevante. E ele tem ajudado a piorar alguns jogadores que já não são tão bons, até por conta desse excesso de cobrança aos companheiros em campo. Você acha que ele está piorando o Santos, Piperno? O jogador mediano, o jogador limitado. Que, veja, não é... Se, por exemplo, o Zé Ivaldo cobra o Igor Vinícius no jogo, a gente está falando de jogadores mais ou menos equivalentes, um vai lá, xinga o outro xinga um, acabou o jogo, acabou a história. Agora, você imagina um jogador desse nível, estou falando nível técnico, né, sendo cobrado por uma estrela global da bola, diante das câmeras que está o mundo todo vendo. É óbvio que isso intimida mais o jogador, que já tem uma série de limitações. Então, nesse sentido, ele faz mal para o jogador que atua com ele. E outra, né, Piperno, também de pedir muito a bola, né? Os jogadores, eles se sentem obrigados a tocar a bola. Tem isso também. É claro que tem isso, quer dizer, você inibe o poder de iniciativa de um jogador que já não é tudo, enfim, que já não é tudo isso. Imagina, por exemplo, o Guilherme. O Guilherme tem um marcador pela frente, tem o Neymar, né, de forma espalhafatosa, escandalosa, pedindo a bola, tal, mexendo com os braços, aquela coisa que ele fez de forma ostensiva domingo. O que o Guilherme vai fazer? Ele vai tentar um lance individual ou ele vai ceder e tentar, de alguma forma, fazer com que a bola chegue ao Neymar? É óbvio que isso vai acabar tolhendo a iniciativa individual do jogador. É assim que as coisas funcionam em campo, porque o Neymar é muito maior do que o Guilherme. Então imagina se o Guilherme vai ter uma iniciativa de tentar um lance individual com um cara do tamanho do Neymar, pedindo não, exigindo a bola, né? Então, nesse sentido, ele atrapalha os próprios companheiros em campo.
É um Santos aí numa situação bem complicada na tabela, o Santos dentro da zona do rebaixamento, mas como lembrou o Bruno aqui, com chances matemáticas maiores de permanecer na Série A do que o Vitória, porque tem um jogo a menos, que é esse jogo que vai enfrentar agora o Palmeiras cheio de desfalques, tá? Na Vila Belmiro. É um Santos jogando em casa contra um Palmeiras cheio de desfalques. Parece que o Palmeiras já está fazendo uma logística para contar com o Flaco Lopes, que seria um desses desfalques, mas o Palmeiras aí já está providenciando uma rapidez nesse retorno do Flaco da seleção argentina para poder jogar, e é um cara que faz muita diferença hoje em dia.